queridos, a nossa reflexão hoje tem o tema Como prevalecer em meio à cultura vigente. Vamos pensar que o povo de Deus sempre foi perseguido, vamos pensar no povo de Deus no contexto de Israel, a perseguição, os ataques, nações que se levantavam contra Israel e em muitas circunstâncias com a permissão de Deus por causa da desobediência de Israel. Mas vamos dar um pulo agora para a igreja do Senhor, a igreja do primeiro século, que foi perseguida. Muitos cristãos morreram nas arenas, muitos cristãos foram costurados em couro de animais, expostos ao sol para que ali fossem morrendo lentamente, na medida que aquele couro fosse secando. Os cristãos se tornaram tochas, né? A cidade iluminada por tochas humanas. Então a igreja sendo perseguida pela cúpula religiosa da época e também pelo governo romano. E ao longo da história a igreja vem sofrendo perseguições de várias maneiras, com várias características. No século, na Idade Média, né, melhor dizendo, a igreja, os cristãos que confessavam a Jesus sofreram muito também. E nós podemos observar que, ao longo da história, o cristianismo tem sofrido muitas perseguições, muitos embates. No século XIX, lá bem no início, 1818, século XIX, nasceu um homem na Prússia chamado Karl Marx. Depois dele, já com 8 anos da morte dele, nasceu um homem chamado Antônio Gramsci. Na mesma época, bem contemporânea aí de Antônio Gramsci, nasceu uma mulher na Inglaterra chamada Alice Bailey. Alice na Inglaterra, Karl Marx na Prússia e viveu na Inglaterra, e na Itália, Antônio Gramsci. O que essas pessoas têm em comum? Elas têm em comum escritos, propostas ideológicas para a destruição do cristianismo sobre a face da terra. E essas ideias tornaram-se bem disseminadas após a Segunda Grande Guerra. Organizou-se as Nações Unidas, o mundo estava naquele caos, era um momento em que as pessoas desejavam novidades, e aí então esses escritos começaram a ser disseminados por toda a Europa, e chegou aos Estados Unidos e chegou aqui também na América Latina e mais especialmente no tempo atual no qual nós estamos vivendo. Nós precisamos discernir o tempo no qual estamos vivendo. Esses escritos têm por princípio, como eu já disse, disseminar o cristianismo, varrer o cristianismo de sobre a face da terra, como se isso fosse possível. O cristianismo é vivo porque Jesus Cristo está vivo, Jesus Cristo ressuscitou e está vivo, Jesus Cristo é aquele que comanda todo o universo, comanda todas as coisas, então o cristianismo não vai morrer. Mas a proposta dessas pessoas, se você ler os escritos dos 13, são releituras de alguns princípios gerenciados ou nascidos nos bastidores do inferno. Um dos princípios precisamos acabar com o modelo de família ou de casamento judaico-cristão. E nós estamos vendo tudo o que tem acontecido, como se tornou, ou como se tornaram os valores de família nesse tempo. Então, vamos destruir o modelo de família judaico-cristão, ou judaico-cristão. Outro princípio precisamos investir sempre na geração seguinte. Não se preocupem com a geração passada, ou seja, com os mais idosos. Faça o investimento nas gerações seguintes. E nesse tempo atual, quando essas ideias estão sendo propagadas em larga escala, nós podemos perceber que essas ideias elas aparecem nas produções cinematográficas, elas aparecem nas artes de um modo geral, elas aparecem nas
nas produções literárias, elas aparecem nas pseudo-literaturas educativas. Então, essas ideias estão crescendo, é um meio de propagar e de trazer uma mudança de mentalidade. Vamos acabar com o modelo de família segundo a Bíblia, vamos investir sempre na geração seguinte, ou seja, as crianças, os adolescentes, vamos formar a mente dessas crianças, a mulher é dona do seu corpo, então ela pode fazer aborto, porque só ela é a senhora de si mesma, a dona do seu próprio corpo, então o aborto. Deixa eu ver se eu consigo resgatar mais alguma coisa aqui. Vamos fazer com que o homem precisa ter prazer, o homem deve ter prazer, o ser humano deve ter prazer a qualquer custo. Então vamos partir para o divórcio e para todo tipo de prática sexual indevida, e aí vem pedofilia, vem bestialidade, tantas outras coisas terríveis que tem sido disseminada nesse tempo. É preciso discernir o tempo no qual nós estamos vivendo e prevalecer em meio a uma cultura vigente. Uma outra proposta é: façam com que essas ideias tornem-se em leis nas nações. E um dos últimos princípios é: faça com que a igreja de Jesus Cristo, se adapte a essas ideias. Então, uma construção maligna com a proposta de enfraquecer a igreja do Senhor e com a proposta de enfraquecer o cristianismo, e volto a dizer, como se isso fosse possível. Claro que não, porque Jesus está vivo. Então, no meio dessa cultura globalizante, globalizada e ao mesmo tempo globalizante, onde se pretende impor ideias, as ideologias de um modo geral, de um modo mundial, uma nova ordem mundial, isso está bem claro para todo mundo. Uma cultura solidificada a partir da Segunda Guerra Mundial, como falamos, é a cultura da tecnologia. Hoje as notícias chegam muito rapidamente, no momento em que está acontecendo, estamos conectados, o mundo está conectado. É uma cultura completamente anticristã. De um lado nós temos o secularismo. Dá uma olhada para a Europa. O que foi feito da Igreja do Senhor Jesus na Europa? A Europa, em termos de igreja, tornou-se, é triste isso, mas me faz lembrar do Vale de Ossos Secos. Então, por um lado um secularismo e por outro lado as religiões extremistas. Então, isto também marca o tempo no qual nós estamos vivendo. É uma cultura hedonista, já falamos, o prazer a qualquer custo, tudo pelo prazer. É uma cultura individualista, é uma cultura solitária, as pessoas estão conectadas virtualmente, mas estão cada vez mais solitárias. O índice de depressão crescendo assustadoramente. O Brasil é o primeiro país em transtornos de ansiedade, o quinto país em depressão. Isso é muito triste. É uma cultura de extremos. Às vezes, se você liga a TV, você vê programas falando sobre uma alimentação muito saudável. Hoje se defende, a cultura vegana também, mas por outro lado nós temos um boom de programas de culinária, programas na área de alimentação. Então é uma cultura de extremos. E é nesse tempo que você e eu estamos inseridos. E no contexto Brasil, tudo isso que nós estamos vendo, toda uma trama, todo um jogo político para poder desconstruir valores cristãos, valores familiares, uma dose de perseguição, não mais agora de maneira, como que eu poderia dizer, de maneira sutil, mas uma perseguição que já torna-se declarada em alguns movimentos sociais. E aí fica uma pergunta: como prevalecer no meio de tudo isso? Eu quero dar para vocês apenas 2 sugestões
para que possamos prevalecer nesse tempo, quando somos bombardeados de todas as maneiras por essas ideias que foram construídas no século XVIII, construída no século XIX, aliás, especialmente no século XIX, no século passado, e que tem crescido agora neste século. A primeira sugestão para que nós possamos prevalecer está na proposta de não negociarmos a identidade de Deus, não negociarmos a identidade de Cristo Jesus. Essa estratégia de Satanás, ela é antiga, ela é desde o Éden. No livro das origens, Gênesis capítulo 3, do verso 1 ao 4, nós vamos encontrar ali a tentação, né, Satanás pela serpente tentando ali a mulher, tentando o homem, e ele coloca em dúvida a identidade de Deus. Coloca em dúvida a palavra de Deus. Foi assim que Deus disse, é? Então, esse se, ou foi assim, será que é assim? Onde está Deus? Quem é Deus? Por que Deus está permitindo tudo isto? São ideias, são pensamentos, são perguntas que mostram a postura, o comportamento, vamos dizer assim, de Satanás desde o Éden. Foi assim que Deus disse, é? Ele pôs em dúvida a palavra de Deus. Ele injetou essa dúvida na mente do homem, na mente da mulher, lá no Éden. E assim promoveu a queda da raça humana. Essa mesma proposta se encontra em Mateus, no capítulo 4, do verso 1 ao verso 10, quando ele também coloca em dúvida a identidade do Senhor Jesus. Satanás pergunta para Jesus, ali na tentação do deserto, se tu és, pergunta não, né? Ele coloca uma dúvida, ele diz assim, se tu és o Filho de Deus, manda que essas pedras se tornem ou se transformem em pães, se tu és o Filho de Deus. Então, mais uma vez, nós encontramos esse modo de ação de Satanás, que é colocar em dúvida a identidade de Deus. Se ele coloca em dúvida a identidade de Deus, ele coloca em dúvida também a sua identidade cristã. Coloca em dúvida a minha identidade cristã, por meio de tudo isso que está acontecendo. Uma mentira dita repetidamente, ela passa a ganhar status de verdade. E essa mentira, né, com todas essas ideias gerenciadas nos bastidores do inferno, elas têm vindo com muita força, especialmente sobre as crianças, sobre os adolescentes. E aqui fica um alerta aos pais, para que possam conferir o que é que os filhos estão assistindo, seja na TV, seja no celular, pelas redes sociais, seja nos livros que chegam às mãos deles. Pais, vigiem, porque o alvo são os seus filhos. O alvo está aí, focado nas crianças, nos adolescentes. Então há um grande bombardeio. E é preciso vigiar para não colocar em dúvida a identidade do nosso Deus. Por quê? Porque Ele é o Deus Todo-Poderoso. Lá em Apocalipse vai falar que Jesus é o Rei dos Reis, é o Senhor dos Senhores. Ezequiel declara ou se dirige a Deus como sendo o Senhor, o soberano. Isaías diz o Santo, Senhor, o Santo de Israel. O El Shaddai, o Todo-Poderoso, o Deus de amor, o Deus de bondade, o Deus de graça, o Deus de justiça. Esse é o nosso Deus, revelado na pessoa do seu Filho, Jesus Cristo, o príncipe da paz, a brilhante estrela da manhã, o alfa e o ômega, o Rei eterno. Então nós não podemos permitir que a cultura vigente tente macular ou tente colocar em dúvida a identidade do nosso Deus, o Deus eterno, o Senhor dos senhores, Jesus Cristo, que veio para salvar toda a humanidade. Então a proposta é essa: não deixe ou não negocie a identidade de Deus, não negocie a sua identidade. Quem é você? Quem é você? Você pode perceber a sua identidade a partir daquilo que motiva o seu coração, daquilo que inflama o seu coração, daquilo que é manifesto como a paixão da sua alma. Quem é você?
se você ama Jesus, se você deseja que o Evangelho de Jesus Cristo seja proclamado, se você deseja que vidas sejam alcançadas, se você deseja que vidas sejam transformadas, edificadas pelo poder da palavra de Deus, se você já confessou a Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador e você busca amá-lo e servi-lo a cada dia da sua vida, a sua identidade é a identidade de filho do Deus Altíssimo. A identidade de filha amada do Deus Altíssimo. Não permita que nada, nem ninguém, nem Satanás, nem as suas ideias, nem aquilo que os governos tentam disseminar, nada, não permita que nada venha a colocar em dúvida a sua identidade. Não negocie a sua identidade. Quem é você antes de você ser um doutor? Quem é você antes de você ser um mestre em qualquer área do conhecimento? Quem é você antes de ser um médico? Quem é você antes de ser um engenheiro? Quem é você antes de ser uma dona de casa? Quem é você antes de ser um psicólogo? Quem é você antes de ser um matemático? Quem é você antes de ser um cientista? Se você ama Jesus, o que define você não é a sua formação. O que define você é a experiência, a filiação que você tem em Deus por meio de Cristo Jesus. Você é filho de Deus, você é filha de Deus. E não permita que nada, nem ninguém, negocie a identidade do Senhor na sua vida e nem negocie a sua identidade. E eu quero terminar indo para o livro de Romanos, capítulo 8, de 14 a 17. Você pode conferir comigo Romanos, capítulo 8, do verso 14 ao 17, para que a gente possa fechar esta linha de raciocínio acerca da nossa identidade em Deus e também quem é Deus. Diz assim, verso 14: pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Se você tem uma experiência com Jesus Cristo, o Espírito Santo de Deus, o mesmo Espírito que ressuscitou a Jesus Cristo, habita em você. Verso 15 diz assim: porque não recebestes o espírito de escravidão para viverdes outra vez atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção, baseados no qual clamamos: Abba, Pai, Papai, Paizinho. Filhos de Deus, filhos de Deus. O próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. A perseguição ao cristianismo, a perseguição aos cristãos é uma perseguição a Cristo Jesus. Então ele sofreu, ele foi perseguido, ele morreu, ele se doou, se entregou por nós. Desde então, os seus seguidores têm sido perseguidos, mas ele prevaleceu porque ele ressuscitou, e ele reina, e ele governa todo o universo, e ele reina sobre as nações, ele governa as nações, ele permite, ele levanta uns, faz outros caírem, porque ele é o Senhor e ele é quem está escrevendo a história. E nós entendemos que esta história está caminhando para a reta final, para o capítulo final. Por isso nós não podemos negociar a identidade dele, de quem é ele, o rei que virá para buscar a noiva. E não podemos identificar a nossa identidade. Somos filhos de Deus, por meio de Cristo Jesus, herdeiros de Deus, co-herdeiros com Cristo. E é ele quem sustenta a nossa vida, é ele quem supre todas as nossas necessidades espirituais, emocionais, financeiras, físicas, porque nele, por ele e por meio dele é que nós existimos. Que Deus abençoe grandemente a sua vida. Se essa mensagem abençoa você, dê aí o seu like, o seu joia, divida com outras pessoas, reparta com seus familiares, porque nós precisamos trazer essa consciência. Como prevalecer em meio
a cultura vigente. Não negociando quem é Deus, nem negociando quem é você em Deus. Vamos orar? Querido Deus, nós louvamos o teu nome pela grandeza do Senhor. Nós te adoramos pelo que tu és o Senhor, assentado no alto e sublime trono, mas também reinando no coração de cada filho do Senhor, cada coração contrito que invoca o teu nome. E nesta hora eu quero abençoar as pessoas que estão nos assistindo, pedindo que o Senhor entre nos lares para trazer discernimento ao papai e à mamãe em relação aos seus filhos, aquilo que os seus filhos estão lendo, vendo, assistindo, ouvindo. Deus, ajude as famílias, prepare as famílias, Senhor, para esse tempo tão desafiador, que sejam famílias alicerçadas, fundamentadas na tua palavra, com a identidade de quem é Deus, bem alicerçada por meio da palavra do Senhor, por meio da vida de oração. Ó Deus, que estejam alicerçados quanto à sua própria identidade de filhos de Deus. Os filhos de Deus não se contaminam com a cultura vigente, como o Senhor fez com Daniel e seus 3 amigos, fazendo com que eles prevalecessem em meio a uma cultura completamente fora do propósito de Deus, uma cultura que não condizia com a cultura, com os ensinamentos que eles haviam recebido, segundo a palavra do Senhor. O Senhor os fez prevalecer em meio a uma língua estranha, uma cultura estranha. Eles prevaleceram porque confiaram em Deus, não negociaram a sua identidade nem a identidade do Deus de Israel. Senhor, entra nas casas, entra nos lares, entra nas famílias para trazer a tua paz, para trazer o teu conforto, para trazer fome e sede da tua presença, da tua glória, da tua visitação, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus os abençoe, queridos.